Você vai ver imagens de discos voadores, extraterrestres, pessoas contando que sumiram membros da sua família, pessoas que sumiram, ninguém nunca soube onde estava, que elas foram. Para onde que está caminhando essa narrativa? Pregação, palavra de hoje: como manter a paz no fim dos tempos. Como manter a paz nos últimos dias. Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 28, fala sobre a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, quer dizer, enquanto o céu está sendo abalado, tudo, sol, lua, planetas, estrelas. Imagina você olhar para o céu e ver milhares e milhões e bilhões de estrelas caindo. Enquanto isso, ao mesmo tempo, sobre a terra, angústia entre as nações. Já não fará diferença se você mora nos Estados Unidos, na Europa, num país de primeiro mundo, no Brasil. Não fará diferença nesses dias se o governo vai ser de direita, de esquerda, socialista, capitalista. Nada disso fará nenhuma relevância. O mundo todo, todas as nações, todos os povos, dos mais pobres aos mais ricos, aos mais cultos, haverá angústia. O que é angústia? Tristeza extrema, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror. Você imagina se os homens desmaiarão, como ficarão as mulheres? Desmaiar. Você vai ver coisas tão fortes que vai abalar o teu sistema nervoso de uma maneira tão poderosa, teu sistema emocional tão... Não sei se alguém aqui já passou por isso, de você receber uma notícia que te abalou e você, quando recebeu a notícia, desmaia. Geralmente quando uma mãe sabe da morte de um filho, a esposa do marido, alguma coisa do tipo assim, quando morre um ente querido, tem muita gente que não suporta a notícia, acaba desmaiando. Quer dizer, o impacto de tudo que vai acontecer será tão forte, que até os homens mais fortes, mais bem preparados, cultos, cheios de conhecimento, cheios de dinheiro, de filosofia, de ideologia, de religiosidade. Jesus diz: os homens, isso aqui não é Paulo, nem Pedro, nem Daniel, nem João, quem está falando sobre isso é o próprio Senhor Jesus. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas. O que é uma expectativa das coisas? Algo que você sabe que está chegando, ainda não chegou. Algo que você sabe que está vindo, ainda não veio. Algo que você sabe que é inevitável, é apenas uma questão de tempo. Você está acompanhando isso em tempo real, na tua rede social, na tua televisão. Você sabe que aquilo ali está chegando. Cria-se uma expectativa tão grande no teu coração, que Jesus está dizendo que as pessoas desmaiarão, morrerão só por causa da expectativa. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, aí Jesus dá uma palavra para os seus filhos, aí Jesus dá uma palavra para a sua igreja, aí Jesus dá uma palavra para o seu povo. Você faz parte do povo de Deus, sim ou não? Faz ou não faz? Se você faz parte, escreve aí nos comentários. Então, de todo esse quadro caótico, como é que Jesus termina? Ele diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, quando vocês verem que está começando estas coisas a suceder, exultai, quer dizer, fiquem alegres, e erguei a vossa cabeça. Então veja que há um paradoxo aqui, há uma diferença aqui. Jesus está falando com o que deve acontecer com as pessoas ímpias, mundanas, que não conhecem o Evangelho, que não são convertidas, que não são guiadas pelo Espírito Santo. As pessoas vão desmaiar, as pessoas vão morrer só pelo fato da expectativa, só de ficar aguardando o inevitável. Mas Jesus disse para o seu povo: ora, quando começarem a suceder essas coisas, alegrai-vos, erguei a vossa cabeça. O mundo todo vai estar de cabeça como? Como é que o mundo todo vai estar? De cabeça? Vai ter pessoas que vão desmaiar, morrer só pela expectativa das coisas. Mas Jesus diz: erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, a vossa salvação se aproxima. Então a pregação de hoje é essa: como manter a paz em dias como esse.
Não sei se você sabe, mas essa palavra desmaiar no grego carrega o sentido de ficar sem fôlego, devido a um susto, um choque extremo. O que Jesus está nos alertando aqui no Evangelho de Lucas é que nos últimos dias as pessoas vão sofrer só pelas coisas que ainda não aconteceram, mas que todos nós, pelas informações que estão cada vez mais rápidas, nós sabemos. Se acontece uma tragédia agora, do outro lado do mundo, em questão de segundos, você já sabe aí no seu celular. Não é assim? Jesus fez esse discurso, essa pregação há 12 mil anos atrás. Não era para aquela geração. Naquela geração não tinha como você sofrer pelas expectativas das coisas, porque você não tinha o mundo não funcionava tão rápido e o mundo não era tão pequeno como é hoje. Então Jesus está dizendo que as pessoas terão um susto tão grande, um choque tão grande, uma expectativa tão grande, que isso vai causar um colapso mental, emocional, espiritual, generalizado pelas coisas que ainda vão acontecer. Nos últimos tempos, aquelas pessoas que não têm o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, o que Jesus está dizendo é que as pessoas não vão conseguir processar tudo o que está acontecendo. Por isso que elas começarão a desmaiar e a morrer antes mesmo de começar a acontecer. Isso não poderia acontecer há 2 mil anos atrás, 1000 anos atrás, 500 anos atrás, mas isso pode acontecer com a nossa geração hoje. Hoje nós já somos esse tipo de sociedade que nós sofremos, ficamos ansiosos, ficamos preocupados por coisas que a gente ainda não viu acontecer, mas que a gente é geralmente alimentado pela internet e que cria uma expectativa no teu coração de que vai acontecer, certo? Então nós temos agora, por exemplo, no nosso país, 2 tipos de brasileiro. Os que estão com uma expectativa ruim, se o governo que está ficar, e nós temos outro tipo de brasileiro que tem uma expectativa ruim se o governo não mudar. De um lado ou do outro, os dois estão com expectativas ruins. E as pessoas sofrem já antecipadas, ficam com raiva, começam a brigar por causa das suas ideologias, do seu tipo de governo. Nós já somos esse tipo de sociedade, que nós sofremos por expectativa de coisas que nós achamos que vai acontecer, porque nós somos alimentados. O brasileiro é o povo que mais consome internet, um dos povos que mais consome internet no mundo. Um brasileiro fica mais ou menos de 4 a 9 horas nas redes sociais. Enquanto você fica rolando a tela, você recebe uma enxurrada de constantes estímulos para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito, para o teu cérebro, notícias ruins, ansiedade, desejos, pressões invisíveis. O corpo vai liberando dopamina, que é o prazer rápido, aquilo ali acaba, é uma droga, mais forte do que cocaína e qualquer outra coisa. E você precisa está alimentando aquele vício, criando dependência emocional do celular, da mente. Nós já somos uma sociedade que hoje você vê crianças com depressão, com ansiedade, com insônia, tomando remédios controlados, porque os pais, desde quando a criança não sabe falar, já colocam uma tela no rosto do filho. Nós somos uma sociedade hoje que a gente não suporta nenhum desconforto. Então, se uma criança chora na tua casa, você não quer ouvir barulho de criança chorando, então você descobre que uma das maneiras de entreter o teu filho é dar um celular para ele, ficar vendo joguinho, vendo desenho de rede social, de maneira que uma criança de 2 anos, ela já manipula um celular melhor do que você. Em contrapartida, nós temos uma sociedade que tem crianças com doenças que não existiam em crianças há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Nós temos pessoas cansadas que não sabem por que estão cansadas, nós temos jovens ansiosos, nós temos adultos emocionalmente quebrados, famílias dentro da mesma casa que não conversam mais, nós temos gente cercada de milhares e milhões de seguidores e se sente sozinha, ninguém mais dorme bem. Ou você tem que consumir melatonina, ou você tem que tomar algum remédio para dormir, ou você tem que beber álcool. Você dorme e quando você acorda de manhã, você não se sente descansado. Todo mundo está tomando algum tipo de antidepressivo, todo mundo está tomando algum tipo de remédio controlado, todo mundo está medicado. As pessoas vão dopadas dirigindo seus carros no trânsito, no trabalho. Nós não precisamos de bomba atômica para nos destruir, porque nós estamos caminhando para a nossa própria destruição. Então Jesus está dizendo que nos últimos tempos as pessoas morrerão pela expectativa das coisas, só pelas informações que você recebe. Então você vai sendo alimentado.
Toda hora chega no seu celular, a empresa tal demitiu, a Meta demitiu mais de não sei com milhares de funcionários, todos serão trocados por IA. Daqui a 5 anos, se você é historiador, intérprete, tradutor, comissário de bordo, representante de vendas, redator, atendente de suporte ao cliente, programador de CNC, operador de telefonia, agente de viagem, locutor, radialista, escrituário, educador, telemarketing, concierge, cientista político, repórter, jornalista, matemático, músico, redator, revisor, editor de texto, recepcionista, editor, professor universitário de negócios, especialista em relação pública, demonstrador e promotor de produtos, agente de venda de publicidade, escrituário, assistente estatístico, balconista de atendimento, cientista de dados, consultor financeiro pessoal, arquivista, professor de economia, desenvolvedor de web, analista de gestão, geógrafo, modelo, analista de pesquisa de mercado, operador de telecomunicações, telefonista, professor de biblioteconomia. Todas essas profissões daqui a 5 anos não serão supérfluas. Se você trabalha com isso, provavelmente daqui a 5 anos, no mais tardar 7 anos, você está sem trabalho. Isso já está acontecendo. As pessoas vão dormir cada vez mais inseguras. Você vai para o seu trabalho cada vez com mais medo de você chegar lá e o RH te chamar, falar que você não precisa mais trabalhar. Por outro lado, coisas que nós tínhamos como teoria da conspiração, era ficção científica. Você vai ver grandes canais de TV, pessoas muito influentes e sérias, falando que essas coisas realmente são reais. Nós tivemos alguns dias atrás a Fox News, uma das televisões mais respeitadas dos Estados Unidos, que notificou que entre nós já existem 4 raças de alienígenas. Isso não foi um maluco no YouTube, não. Foi a TV, uma das TVs mais respeitadas, e deu o nome de cada raça, porque o governo americano já liberou vários documentos que falam sobre OVNIs, extraterrestres e etc. Acho que quem viu isso aí? Levanta a mão. Os 4 tipos de alienígenas que habitam entre nós. Um dia eu vou fazer uma pregação. Para onde que vai essa narrativa? Por que você vai ver isso cada vez mais? Você vai ver imagens de discos voadores, extraterrestres, pessoas contando que sumiram membros da sua família, pessoas que sumiram, ninguém nunca soube onde estava, que elas foram. Para onde que está caminhando essa narrativa? Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo num mundo que, além dos pequenos conflitos, a gente está tendo 2 guerras, onde milhares de pessoas estão morrendo, colapso político. Chegará um momento em que a verdade morrerá e nós não acreditaremos mais em ninguém. Nós estamos caminhando para uma sociedade que a gente vai desconfiar de tudo e de todos, porque todo mundo fez alguma coisa errada, todo mundo se corrompeu de alguma maneira. Por isso que o anticristo será tão adorado, porque ele será considerado o ser humano perfeito. Então é isso que está acontecendo? Não é que vai acontecer daqui a 100 anos, já está acontecendo. Você é bombardeado cada vez mais por informações de doenças, você tem algum tipo de problema com você, mas você nunca soube. Você deve ter um grau disso, um grau daquilo. Todas as crianças que nascem agora nascem com algum tipo de deficiência, de doença. Isso é muito comum já. O que é incomum é você ser saudável. Agora, Jesus disse que o seu povo teria que ser diferente. Enquanto todo mundo está atribulado, o povo de Deus deveria ter paz. Enquanto todo mundo está sendo sacudido, o povo de Deus tinha que ser firme. Enquanto todo mundo está desmaiando e morrendo pela expectativa das coisas que ainda vão acontecer, o povo de Deus deveria estar em paz. Como manter a paz diante de tudo isso? Veja, os grandes bilionários desse mundo estão construindo bunkers. Alguns bunkers têm uma autonomia de água, comida, energia para dezenas de anos. Pessoas muito ricas estão gastando bilhões de dólares para construir casas debaixo da terra. Eles sabem que um colapso muito grande está vindo. Como fica o povo de Deus? Eu vou te dar 5 coisas, biblicamente, que você deve fazer nesses dias caóticos que nós já vivemos. Primeira coisa que você deve fazer: reconheça os sinais, mas não se torne escravo deles. Reconheça os sinais. O povo de Deus foi chamado. Por que Jesus nos deu todos esses sinais? Para a gente reconhecer os sinais, saber que são sinais dos últimos tempos, mas nós não podemos ser escravos dele. Você tem que se firmar com Jesus e na palavra de Deus. Você tem que se lembrar do que Jesus disse lá em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz
paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o... Segunda coisa que você deve fazer: guarde a sua mente, fazendo dela um território sagrado. Porque a grande doença hoje humana é a doença na mente, na cabeça, certo? Filipenses 4:7, e a paz de Deus, não temos paz no mundo, mas diga: eu tenho paz em Deus. Diga: eu tenho paz em Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. No grego, excede quer dizer acima, além, superior, algo que está no topo. Algo que está no topo e não pode ser alcançado. Algo que está no topo e não pode ser superado. Algo que é mais poderoso do que qualquer outra coisa. O que é isso? A paz de Deus excede. Se você tem a paz de Deus, então você consegue manter a calma. Você não vai se tornar o tipo de ser humano que todo mundo está se tornando: raivoso, magoado, ferido, ansioso, preocupado, escravo de todas as informações. Por quê? Porque você tem algo superior, você tem algo maior, você tem algo mais poderoso. Você sabe que você tem um Deus soberano. Ele prometeu guardar o seu povo mesmo nos momentos mais difíceis. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente, coração e mente, em Cristo Jesus. A paz de Deus que vem através do Espírito Santo, ela te dá calma para você não ter ataques de pânico em momentos difíceis. Se você tem ataques de pânico, te falta a paz de Deus. A paz de Deus, ela passa por cima dos seus pensamentos de medo, das tuas ansiedades, das tuas inquietações, porque ela está numa posição mais alta do que qualquer coisa que possa te atacar. Essa frase, guardará o vosso coração e a vossa mente, guardará no grego era um termo militar, chamado, acho que é pourel. Naquela época, no Novo Testamento, naquele contexto que foi escrito, o que Paulo escreveu sobre os filipenses, ele estava usando o exemplo de um termo militar, que descrevia uma guarnição de soldados, que o Império de Roma mandava para uma cidade. Esses soldados eram altamente treinados, capazes, armados, enviados pelo imperador para proteger, vigiar as fronteiras, as muralhas de uma cidade que estava em ameaça de ser atacado. Eles ficavam postados, eles ficavam de vigia nos portões, nas muralhas daquela cidade, até garantir que o inimigo não fosse mais uma ameaça. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a paz que Deus nos dá, ela é uma sentinela armada. A paz no mundo espiritual, ela é uma arma de guerra. A paz de Deus é uma sentinela armada na tua mente, no teu coração. Essa paz fica aí guardada. Quando vem um pensamento de desespero, quando vem uma notícia ruim, quando vem uma expectativa terrível para roubar a tua paz, o teu sono, a paz de Deus barra isso de entrar na tua mente, no teu coração. A paz de Deus diz: você não tem permissão para entrar aqui. Você não tem permissão para entrar aqui. A paz de Deus são os sentinelas de Deus, protegendo a tua mente, protegendo o teu coração. Número 3, proteja a tua família. Ore muito pela tua família nesses dias, jejue se você puder pela tua casa. Porque uma das coisas que mais o diabo vai atacar vai ser família. Casamento, filhos, laços matrimoniais, sentimentais, de amor. Nós estamos criando, o mundo está criando uma outra espécie de ser humano. As mulheres já não são mais mulheres, os homens já não são mais homens. Eu acredito que no seu relacionamento, lá no seu trabalho, no seu ciclo social, você deve notar isso. Algumas coisas você não pode mais nem expor. Isaías fala que teria dias em que o certo viraria errado e o errado viraria certo. Uma mulher já não pode dizer que ela é mulher porque ela tem útero, ela tem ovário, ela menstrua, ela gera. Por uma outra pessoa que se identifica como mulher. E nós vivemos todos esses tipos de guerra, debates. E o que é que o mundo do pecado está fazendo? Está criando um outro tipo de ser humano. Quem tem criança, levanta a mão. Quem tem criança, filhos, criança, bebês, adolescentes, ore muito pelos seus filhos. Ore muito. Quem é casado, ore muito pelo teu casamento.
Nós vamos viver daqui a poucos anos, as pessoas que são casadas e que não têm casamento aberto, porque essa narrativa está sendo criada. Eu sou casado, mas eu tenho meu casamento aberto. A gente se ama, mas ele pode ter outras mulheres, eu posso ter outro homem. Nós somos pessoas muito racionais. Deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo isso tudo acontecer. As igrejas vão pregar mais um Deus social, não um Deus espiritual. Então você vai ouvir pastores muito inteligentes, muitos filosóficos, pode dizer assim: olha, Deus não está preocupado com quem você casa, Deus está preocupado com o bem que você faz ou com o bem que você não faz. Pegam meias verdades, transformam em grande mentira, tiram do contexto. É um discurso muito bonito, porque todo mundo quer um Deus que te abençoa, mas que não se mete na tua vida. Esse é o Deus que está sendo criado dentro de muitas igrejas. É um Deus que te abençoa, mas não se mete na tua vida. Você faz o que você quiser com o teu corpo, você casa com quem você quiser, você faz o que você quiser, desde que você ame o próximo, faça o bem. O que é isso? Isso não é um Deus espiritual, isso é um Deus social, isso é um Deus humano. O diabo não existe, o pecado não existe, o inferno não existe. Ore muito pela tua casa, ore muito pela tua família, ore pelos teus netos, ore pelos teus bisnetos, você que já é bisavó. Consagre a tua criança a Deus. Você não faz ideia do que a tua criança aprende no colégio, por aí. Número 4, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de quem? Mesmo quando nada fazer sentido nesse mundo, porque nós vamos chegar num momento nesse mundo que realmente nós já estamos. A maioria das coisas hoje não fazem sentido. Se você tem 2 neurônios na tua cabeça, você já sabe que nós estamos vivendo num mundo enlouquecido. Fique com a palavra de Deus. Salmo capítulo 1 diz que aquele que medita de dia e de noite é como a árvore plantada junto às águas, que não fica com medo quando chega o inverno, a seca, porque ela tem uma fonte própria. Tem uma fonte própria que é Jesus. Você tem que ter uma fonte própria que é Jesus, porque o seu pastor pode enlouquecer, o seu líder pode ser contaminado. Não confie demais em ninguém, confie em Jesus. Quem gosta de vir aqui na igreja? Quem se sente bem? Mas digamos que você vem aqui um dia e você conhece a palavra de Deus, e eu começo a pregar meias verdades, eu começo a despregar o que eu estava pregando. Pegue a sua Bíblia, levante, vá embora, nunca mais volte. Não arrisque a tua alma, a tua santidade, a tua comunhão por causa de lugar nenhum e nem de ninguém. Nada é mais importante do que a tua salvação. Você compreende isso, sim ou não? Eu falo isso por temor. Eu falo isso porque eu quero que você seja salvo. Eu falo isso porque eu quero que você seja firmado com Jesus. Número 5, mantenha a sua esperança em alta. Mantenha a tua esperança em alta. Porque Jesus disse: levante a tua cabeça, se alegre, levante a tua cabeça. Em dias como esse, nós temos que nos alegrar, manter a nossa cabeça aberta, porque nós temos uma promessa. Apocalipse 3:10. Porque tu guardastes a minha palavra. O que é que você tem que guardar? Não estou ouvindo. O que é que você tem que guardar? Porque guardastes a minha palavra. A palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. É uma promessa dele. Eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Então nós temos 2 áreas, as 2 áreas mais conhecidas da teologia. Nós temos uma que vai te ensinar de que esse guardar é o arrebatamento, certo? Então antes de tudo isso acontecer, haverá o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser guardada. Uma outra área da teologia interpreta que esse guardar não é o arrebatamento. Esse guardar é que o povo de Deus, a igreja vai estar aqui, porque Deus nunca tirou o seu povo de viver momentos difíceis, mas Ele sempre guardou nos momentos difíceis. Essas 2 áreas se atacam, certo? Então pastores que defendem essa área teológica de que o arrebatamento vai vir e que o povo de Deus vai ser poupado, ataca, chama de herege quem diz que a gente vai ficar aqui e que a gente vai passar por isso, mas Deus vai nos dar suporte, escape, como Ele fez com o povo de Israel no Egito. O povo estava lá no Egito, mas era guardado. E esses que defendem essa teologia chamam de herege aqueles que dizem que vai haver o arrebatamento. O que é o mais importante? Porque a gente só vai saber mesmo quando acontecer. Eu torço para que haja o arrebatamento antes da igreja. Eu torço para que haja o arrebatamento da igreja antes que
chega esses dias. Se caso não acontecer, eu não vou desmaiar, enlouquecer, porque minha fé não está baseada numa teologia de Calvino, arminiana, ou antes do arrebatamento, ou pós-tribulação, nada disso. A minha fé está baseada na palavra. Qual palavra? Te guardarei, te guardarei, te guardarei. Se há essa briga dentro da igreja entre essas teologias, porque Deus não deixa tão claro assim, porque Ele não vai nos revelar tudo, porque se Ele nos revelar tudo, se nós tivermos tanto conhecimento e sabedoria de Deus, nós vamos querer nos tornar os nossos próprios deuses. Então tem coisas que são meia nebulosas na Bíblia, gera interpretações. Você pode interpretar de um jeito, interpretar de outro jeito. O que eu sei é que Ele vai guardar. Para mim o mais importante não é se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois. O mais importante é que Ele disse: tu guardastes a minha palavra, eu te guardarei também. Se firme nisso. O resto é tudo bobagem. O resto é tudo bobagem. Eu gosto daquela frase que diz que no céu eu não vou ver muita gente que eu achava que eu ia ver. No céu eu verei muita gente que eu achava que não viria. Porque eu quero te contar uma coisa: Jesus vai salvar gente que tu não gosta. Talvez aquela mulher que tu chama de antipática lá no teu trabalho, ela será salva pela misericórdia de Deus. E você vai tomar um susto quando vê ela. Ela vai falar: ó, você aqui, vamos tomar um café. E você vai ter que passar a eternidade com alguém que você não gostava. Então no céu eu não verei muita gente que eu achava que veria. No céu eu verei muita gente que eu achava que não veria. Mas o mais importante no céu é eu ver eu mesmo. O mais importante é a tua salvação. Não perca o seu tempo com coisas que não são essenciais. Você já entregou a tua vida para Jesus? Ainda não entregou. Você se afastou, você está em pecado, você está afastado. Te reconcilia hoje. Te reconcilia hoje. Você que está me assistindo, o Espírito Santo pode te alcançar aí. Coloca aí a cidade que você está me assistindo. A gente, olha aqui para mim, a gente está sempre pregando essas. Você já viu que a gente sempre prega essas coisas? Não demora muito tempo, de mês em mês, porque isso é a palavra de Deus. Nós temos que abordar tudo que Deus diz que Ele vai fazer